microfone e a câmera. Apenas as pessoas que vão apresentar trabalho, elas podem manter a câmera e o microfone ligado no momento da apresentação. E as perguntas, elas devem ser feitas pelo chat. A gravação da sessão será disponibilizada no site do CCO após a conclusão do evento. Para informações sobre a publicação dos trabalhos completos, pedimos que acessem o site do CCO para obter detalhes sobre normas e prazos. Desejo a todos uma ótima sessão e passo a palavra agora à coordenadora da sessão, Ana Cláudia. Boa tarde a todos. Ana Cláudia? Isso aí, estou com um delayzinho aqui. Gente, então, como a gente falou, né, uma pena, né, a professora Marielle Tavares não estar presente, mas a gente tem que contar com esses imprevistos, né, principalmente quando se dão em relação à nossa saúde, né. Então, eu vou pedir para a Mayra se preparar para apresentar. Eu vou estar aqui disponibilizando já aqui, tá, Mayra? Em PDF. Isso. Deixa eu só colocar aqui a exibição, vou colocar naquele... Peço aos colegas aí que informem se está dando para ver direitinho, se está tranquilo, está num bom tamanho. Eu não estou vendo. Ainda não? Ainda não apareceu? Ainda não apareceu, Ana. Tá. Não apareceu ainda. Vamos ver. Ok? Agora apareceu. Agora vai. Tá nítido? Tá tranquilo? Tá, tudo certo. Então tá bom, vou me retirar aqui. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maíra. Esse trabalho foi feito junto com a professora Conceição. Ela já tinha me falado que talvez não estivesse por conta de fuso horário, ela também tinha uma consulta, e aí eu não sei se ela vai chegar, né, ao longo da apresentação, mas de qualquer forma eu já vou começando. Esse trabalho é uma pequena parte, na verdade, do meu projeto, né, da minha tese de doutorado, que também foi desenvolvida, está sendo, né, desenvolvida com a orientação da professora Conceição. E aí aqui é um pequeno recorte, né, só uma partezinha mesmo de um trabalho muito maior. E aí o título desse trabalho é Construções conclusivas com portanto, por isso, logo e então. Variantes para a expressão de conclusão? Pode passar. Esse trabalho é uma análise diacrônica da trajetória da relação conclusiva estabelecida pelo esquema segmento 1, conector, segmento 2, em que o slot conector pode ser preenchido por, portanto, por isso, logo e então. Então, assim, nós fazemos um trabalho diacrônico, uma análise diacrônica, né, ao longo do tempo, dessa construção, né, que é representada por um esquema segmento 1, conector segmento 2, e nesse slot, né, nessa parte aberta e conector, podem entrar, né, nós estamos analisando as construções em que podem entrar, portanto, por isso, logo então. Então, seriam 4 construções, né, 4 possibilidades de construções conclusivas. Eu coloquei 4 exemplos, né, de séculos diferentes. Aí que o primeiro... eu vou ler, assim, é claro que os exemplos mais antigos, né, a língua é bem diferente, algumas palavras, assim, a gente nem reconhece, né, ou tem muita dificuldade de reconhecer, mas eu vou ler, assim, o que a gente consegue entender, e eu acho que se vocês forem acompanhando aí, vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. Assim, a Madre Helena, sendo de Deus tão mimosa, forçosamente havia de ser do demônio perseguida, nas ocasiões em que o seu zelo em algumas contradições saía vencedor. Logo, este inimigo se mostrava vingativo, né? E aí tem o restante. Pode passar. Esse primeiro exemplo que eu li, a gente tem o conector logo. E aí vem aqui o 2, que é o mais complexo, né, de ler. Se alguns homens houverem cartas que queiram renovar, porque são elas, ou por outra guisada que semelhe, traga-as ante ao alcaide. E se o alcaide as achar direitas e feitas por mão de escrivão público, e vir que ali faz mestre per algum daquelas razões sobreditas, então faças renovar a esse ou a outro escrivão público.
né? Como eu falei, aqui a língua é bem complexa de entender, nós temos vários exemplos desse tipo, que a gente tem que ler, reler, conversar, mas de qualquer modo a gente vê que aqui a conexão se dá com o conector então. Aí o número 3 já é um pouquinho mais fácil, já é um exemplo mais atual do século XIX. As bagagens de corte expostas ao tempo e quase abandonadas ocupavam desde a rua de Ajunqueira até o cais, e as carruagens não puderam entrar em o Largo de Belém, porque o estado de O Príncipe, o imenso povo que estava em o largo, as bagagens e o regimento de Alcântara, que fazia guarda de honra, impediam o trânsito. Não pudemos, portanto, ver os nossos parentes que partiam. Pode passar. E aqui o quarto exemplo, o último. Esse aqui é bem atual, é do século XXI já é um... Eu não sei dizer aqui o ano exato, mas tem pouco tempo. E aí foi de uma matéria na revista da Azul Magazine, que é uma revista de bordo, né, da companhia aérea mesmo. O projeto organizava o crescimento urbano, dividindo a ilha em ruas e avenidas, numeradas como numa enorme grade. Por isso, localizar-se em Manhattan é bastante simples. E aqui um exemplo com por isso. Pode passar. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre a perspectiva teórica, que né, na verdade, tudo que embasa aí o nosso trabalho, né, a partir dessas questões teóricas que nós fomos desenvolvendo a nossa discussão dessa apresentação. Essa análise é baseada em uma perspectiva construcionista que entende o conhecimento linguístico como uma rede de construções que estabelecem relações entre si. Então, nessa perspectiva construcionista, a gente entende o conhecimento como uma rede com várias construções, só que essas construções elas não são isoladas, elas estabelecem relações, links, ligações entre si. Essa rede se organiza com base em vários princípios. Aqui a gente destacou o princípio da não sinonímia, que é o mais relevante aqui para a nossa apresentação. Pode passar. E aí aqui eu trouxe um trecho, né, retirado do texto da Goldberg, aqui traduzido. E aí aqui eu peguei, né, a parte mais importante para a gente entender o que é o princípio da não sinonímia. Se duas construções são sintaticamente distintas, elas devem ser semântica ou pragmaticamente distintas. Aí o corolário 1. Se duas construções são sintaticamente distintas e semanticamente sinônimas, então não devem ser praticamente sinônimas. E o corolário 2. Se duas construções são sintaticamente distintas e pragmaticamente sinônimas, então não devem ser semanticamente sinônimas. Bom, resumindo tudo isso, né, o que a gente tem aqui se a gente tem duas construções com forma diferente, né, no nosso caso aqui, a gente tem 4 construções, né, com 4 conectores. Então, se são formas diferentes, se são sintaticamente diferentes, tem alguma diferença também no nível ou semântico ou pragmático. Então, se é semanticamente igual, deve ter alguma diferença no nível pragmático. E o contrário também. Se for pragmaticamente igual, deve ter alguma diferença no nível semântico. Ou seja, se tem alguma diferença, se é igual, se é diferente na forma, tem alguma diferença também no nível do sentido. Pode passar. E aí, né, como eu falei lá no outro slide, essas construções que estão lá na rede estabelecem entre si relações, links, ligações. Elas não são isoladas. E aí, um desses links, né, que as construções estabelecem entre si, é o que a gente chama de link horizontal. Que esse link ele é estabelecido entre construções do mesmo nível de abstração. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura para vocês, e aí vou explicar isso um pouco melhor. Essas 4 construções que nós analisamos têm o mesmo nível de abstração. E aí elas estabelecem, né, um link horizontal, que é esse link que a gente falou entre as construções de mesmo nível de abstração, conforme eu vou mostrar agora na figura 1 no próximo slide. Pode passar. Isso. Não sei se vocês conseguem ver, mas lá em cima, né, no nível mais alto, a gente tem lá relação conclusiva. Esse nível é o nível mais abstrato, né? A gente nem tem aqui nenhuma realização assim em termos de forma linguística, né? É só ali a relação mesmo de conclusão. E aí um nível um pouco mais abaixo, né, conforme a gente vai descendo os níveis, a gente vai diminuindo o nível de abstração também. Então, quanto mais para cima, mais abstrato, quanto mais para baixo, menos abstrato. E aí, logo abaixo, nesse segundo nível,
a gente já tem aí o esquema que eu falei lá no início, segmento 1, conector, segmento 2. E aí, no terceiro nível, a gente já tem aí um nível menor, né, de abstração. De um lado, um conector de base adverbial e do outro, um conector de base preposicional. Então, além, né, dessa divisão aí que a gente tem de conector, a gente pode ter um conector tanto de base adverbial quanto de base preposicional, que são os que a gente tem aqui, né, nesse trabalho. E aí, lá no último nível, que é o nível menos abstrato, a gente tem quase, né, que a realização propriamente linguística, que tem lá segmento 1, logo segmento 2, segmento 1, então segmento 2, segmento 1, portanto, segmento 2, e segmento 1, por isso, segmento 2. Então, essas 4 construções lá no final, né, são elas ali, não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha horizontal ligando todas elas. Então, isso indica que elas estão ali no mesmo nível de abstração e estabelecem um link horizontal, né? Um link literalmente, né, pensando na linha ali deitada mesmo entre elas. Pode passar. E aí, de acordo com Smirnov e Sommerer, alguns autores consideram que construções de mesmo nível de abstração são diferentes na forma, mas equivalentes no significado, podendo ser consideradas variantes para a expressão do mesmo valor semântico. Então, aqui a gente tem uma questão, né, uma discussão mesmo. Alguns autores consideram que, se a gente tem construções no mesmo nível de abstração, elas são diferentes na forma, mas são equivalentes no significado. E aí elas são consideradas variantes para a expressão do mesmo valor semântico. Isso aqui estaria contrário àquilo que a gente viu do princípio da não sinonímia. Porque lá no princípio da não sinonímia, a gente viu que se tem diferença na forma, tem diferença no sentido. Aí esse primeiro grupo de autores aqui, né, considera que não, que tem diferença na forma, mas pode ter equivalência no significado. E aí as construções seriam variantes, né, para a expressão do mesmo sentido. Mas tem outros autores que aí estariam mais alinhados aí com o princípio da não sinonímia, que eles consideram que essas construções diferentes na forma, elas compartilham um sentido mais geral, mas tem algum aspecto semântico ou funcional que diferencia essas construções. E aí, nesse caso, elas são formalmente parecidas, mas semanticamente distintas, constituindo construções diferentes. Né? Então, elas têm a forma parecida, uma pequena diferença ali no nosso caso dos conectores, mas o sentido, né, a semântica seria exatamente a mesma. Seria diferente, né? O primeiro grupo, a semântica é a mesma, e no segundo grupo considera que a semântica é diferente. Pode passar. E aí, o nosso objetivo, né, diante dessa discussão, é discutir a aplicabilidade do princípio da não sinonímia às construções com logo, portanto, por isso e então, a fim de verificar se constituem variantes para a expressão de conclusão ou se cada uma delas possui especificidades funcionais. Então, diante dessa questão, né, tanto do princípio da não sinonímia quanto essa discussão, né, a forma é diferente, mas tem o mesmo sentido ou não? A forma é diferente, tem diferença no sentido. E aí a gente quis verificar, né, no nosso objeto de estudo, se isso se aplicaria e de que forma o princípio da não sinonímia realmente se aplica a essas construções. Pode passar. E aí, né, como é que a gente desenvolveu esse trabalho, né? Ao longo antes mesmo de eu entrar no doutorado e tal, a gente foi selecionando variáveis, coisas que a gente queria analisar ou achava que dariam resultados interessantes, e aí alguns a gente acabou descartando ao longo do tempo, alguns a gente viu que realmente eram mais relevantes e tudo mais, e aí a gente chegou nesses 6 grupos de fatores que ficaram, né? Depois de alguns que a gente descartou ao longo do tempo e outros que foram entrando, nós ficamos com 6 variáveis, 6 grupos de fatores para analisar as construções conclusivas. E aí o primeiro deles, o domínio da causalidade, que é a questão mesmo da relação estabelecida, se é uma relação epistêmica no nível mais subjetivo, ou uma relação referencial, que seria um nível mais objetivo, com menor interferência do falante, ou então no nível dos atos de fala, que seria algo mais um ato de fala diretivo, um pedido, uma ordem, alguma coisa mais no nível da fala mesmo. Aí também a possibilidade de modalização na oração conclusiva, a possibilidade das diferentes posições que o conector conclusivo pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no fim.
O tipo de segmento conectado pela oração conclusiva, então a oração conclusiva ela pode se conectar a apenas uma oração, a um período composto, a um segmento bem maior com vários períodos, então a gente também analisou isso. O sujeito da oração conclusiva, se é de primeira, segunda, terceira pessoa, ou sujeito oracional, e alguns outros que a gente foi identificando. E, por último, a sequência discursiva, que tem a ver mesmo com o tipo discursivo, né, as características discursivas ali do trecho onde está a construção, se ele é narrativo, expositivo, argumentativo, descritivo ou dialógico. Pode passar. E aí, né, conforme a gente tinha uma amostra aí desde o século XIII, né, na verdade, assim, desde o século XIII até aqui, a gente tem aí 3 períodos da história, né, do português. O período arcaico, que vai do XIII até a primeira metade do XVI, o clássico, que vai da segunda metade do XVI até o século XVIII, e, por último, esse período mais atual, né, que corresponde ao estágio que a gente ainda está, que vem do século XIX até hoje. E aí a gente foi escolhendo textos dentro do que a gente tinha, né, não tínhamos tantas opções, principalmente falando do período arcaico e clássico. E aí a gente foi equilibrando pelo número de palavras também, né, para não ter uma disparidade, assim, muitos dados em um e poucos em outro. E aí nós fizemos lá, completamos a amostra e fomos lendo os textos e coletando esses dados, né, em que os conectores apareciam ali em construções com a relação conclusiva. E aí depois nós submetemos esses dados, né, ao tratamento estatístico com o Goldbach. Primeiro a gente fez aquela primeira rodada de ver mesmo a distribuição, frequências e tudo mais. Mas, assim, para essa apresentação aqui, né, o mais relevante é a segunda etapa dessa análise, que foi a análise multivariacional. E aí a gente foi vendo mesmo, né, onde que elas poderiam variar, ou se tinha algum aspecto em algum contexto específico que determinava ali a ocorrência de uma construção, desfavorecia uma, favorecia outra. E aí, nós fizemos algumas oposições, né? Porque o programa trabalha com oposições, né? Entre dois, e aí a gente foi fazendo oposições. E aí, as que mostraram resultados mais relevantes foram as que a gente trouxe para cá. Primeiro, a oposição entre construções com conector de base adverbial e construções com conectores de base preposicional. Aí a segunda oposição foi entre o logo e o então, que são os dois de base adverbial. E, por último, entre os de base preposicional. Portanto e por isso. Pode passar. Aí aqui, né, a primeira oposição que a gente olhou foi entre os conectores adverbiais, de base adverbial, e os de base preposicional. Então, seria logo e então de um lado, versus, portanto e por isso de outro. E aí, a gente foi olhando essas oposições por período. Período arcaico, clássico e moderno. No período arcaico, o programa selecionou 3 variáveis, conforme essa tabela que está aí. Então, daqueles 6 grupos que a gente analisou, no período arcaico, o programa selecionou esses 3 que estão aí na tabela como sendo relevantes, né? Ou como se esses grupos realmente determinam, de alguma forma, a ocorrência de uma forma ou de outra. E aí a gente tem aí o primeiro grupo, sequência discursiva, o segundo, posição do conector, e o terceiro, modalização. Pode passar. E aí, né, naquela tabela lá, o que a gente tem aí de mais importante? Em sequências narrativas, né, quando tem uma narração de uma história, alguma coisa assim, relatando sequência mesmo, né, de eventos no tempo, nós temos um favorecimento das construções com conectores de base adverbial. Só uma explicação rapidinho antes de eu falar. Quanto mais próximo de 1, né, a gente tem aqui 0,724, né, entre parênteses. É um número que já está um pouco mais próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1, a gente teria assim, né, um favorecimento dessa construção aqui, no caso de base adverbial, que foi a que a gente colocou como o valor de aplicação. E aí, no caso aqui, como 724, né, já estaria chegando ao número 1, então isso indica que essas construções com conector de base adverbial seriam favorecidas em sequências narrativas. E em sequências argumentativas ou expositivas,
ocorre o contrário, né? Esses conectores adverbiais, eles são desfavorecidos, porque aí a gente já tem um número mais próximo, né? É longe de 1, mais próximo de 0. E aí, no segundo ponto aí, os conectores de base adverbial são favorecidos também em posição inicial, ou seja, quando está lá, o conector aparece em posição inicial na oração conclusiva, os adverbiais seriam favorecidos, ou também em posições mediais. Quando a gente tem um contexto em que a posição é inicial precedida de e, né, isso é muito comum nas conclusivas, é uma posição inicial, mas com a conjunção e na frente, aí a gente já tem o contrário, né? Os de base preposicional seriam favorecidos nesse caso. E por último, né, o terceiro grupo aí, o da modalização, em contextos que não tem modalização explícita, né, não tem nenhuma marca ali de opinião ou de subjetividade por parte do falante, é mais provável a ocorrência de um conector de base adverbial. Aí a gente tem aí o 0,578, é mais ou menos ali na média, né, entre o 0 e o 1, mas um pouquinho mais próximo do 1, então um pequeno favorecimento aí aos de base adverbial. E, por outro lado, quando a gente tem uma construção explicitamente modalizada, seja por verbo, advérbio ou uma oração, é pouco provável a ocorrência de um conector adverbial. Pode passar. Aí, no período clássico, só uma variável foi selecionada como relevante aí na determinação de uma construção ou de outra, que foi o tipo de segmento. Então, quando a gente tem segmentos aí com um ou mais períodos, né, segmentos mais extensos, digamos assim, os conectores de base adverbial são favorecidos, porque a gente tem o peso aqui de 0,734. E aí, nesse caso, como está conectado a conectores maiores. E aí, quando a gente tem só uma oração, que aí na segunda parte, né, a gente tem o peso de 0,289. Então, isso indica que nesses contextos de ligação com apenas uma oração, esse tipo de conector de base adverbial seria desfavorecido. Pode passar. E aí, por último, não, o anterior. Isso. E aí, por último, no período moderno, só a variável sequência de texto, né, sequência textual, foi selecionada como significativa para o uso das construções de base adverbial. Então, nessa tabela aí, né, no período moderno, o que a gente vê é que em segmentos narrativos, os conectores de base adverbial são favorecidos, né? A mesma coisa que aconteceu lá no primeiro período. E em outros tipos de sequência, especialmente as expositivas e as argumentativas, a gente tem um desfavorecimento desses conectores de base adverbial. Pode passar. Aí, essa segunda oposição aqui, entre logo e então, ela não encontra tantos resultados quanto essa primeira oposição. Então, considerando aqueles 6 grupos de fatores que eu falei no início, no período arcaico e clássico, né, nenhuma variável é selecionada pelo programa. Então, a princípio, né, isso nos faz crer que nesses períodos uma forma poderia ser usada pela outra, né? Então, logo e o então poderiam ser trocados ali, poderiam ser intercambiáveis, já que nenhuma das variáveis se mostrou relevante. Favoreceu essa ou favoreceu aquela, desfavoreceu essa ou desfavoreceu aquela. Então, como isso não aconteceu, isso nos leva a crer que aqui, pelo menos, é um caso mesmo de uma ser variante da outra, sem nenhuma variável determinando ou favorecendo a ocorrência de uma construção específica. E aí, no segundo ponto, volta isso. E aí, a gente não conseguiu fazer uma análise do período moderno, porque só tinha um dado com logo no período moderno. Então, não faria muito sentido a gente analisar essa possibilidade de troca, já que só tinha um dado. Pode passar. E aí, por último, essa terceira oposição entre por isso e portanto. No período arcaico, também não houve seleção de nenhuma variável, que também indica aqui, nesse caso, intercambiabilidade entre as duas construções. Não foi possível, né, aqui aconteceu o mesmo problema da oposição anterior, a gente não conseguiu fazer esse teste, né, verificar no período clássico, porque só tinha um dado com portanto, né? Às vezes acontece isso. Só tem um dado, não tem nenhum dado, e a gente não consegue ver, né, como é que seria. Não tem como a gente analisar a possibilidade de troca, de intercambiabilidade, se a gente só tem um dado. E aí, no período moderno, 2 fatores, né, se mostraram relevantes aí na determinação da ocorrência de uma construção específica. Pode passar.
E aí foram esses dois fatores que estão aí na tela: posição do conector e modalização. Pode passar de novo. Aí, essa tabela mostrou que, por isso, é fortemente motivado quando a gente tem uma posição inicial precedida de E. Né? Então, quando o conector está em posição inicial precedido da conjunção E, é provável, né, que ocorra o conector por isso, e não o portanto. E em posição inicial absoluta, ou seja, margem esquerda total, né, sem nada na frente, a gente tem uma possibilidade de variação maior entre por isso e portanto. E, por outro lado, nas posições mais afastadas da margem esquerda, é mais provável o uso de portanto. Então, mais para a esquerda, maior possibilidade de por isso. Mais para a direita, né, mais para o meio, maior possibilidade de portanto. E aí, no segundo ponto, o por isso também leva grande vantagem em contextos em que a oração conclusiva é modalizada. Então, contextos de modalização explícita, também é mais provável a ocorrência de uma construção com por isso. E em casos de não modalização, o uso desse conector seria desfavorecido. Pode passar. E aí, né, depois disso tudo, os resultados encontrados na análise das construções com portanto, por isso, logo e então, mostram que, embora as construções conclusivas sejam intercambiáveis, em muitos contextos, elas são mais ou menos favorecidas por fatores formais ou semântico-discursivos, como se pode esperar em caso de variação. Então, o que a gente tem aqui em alguns casos, intercambiabilidade, né, não tem nenhum fator selecionado, então nenhum daqueles grupos é selecionado pelo programa como favorecedor de uma construção específica, então a gente entende que pode ocorrer qualquer uma das duas. Em alguns casos, a gente tem ali o programa identificando algumas variáveis, alguns contextos que favorecem ali uma construção específica. Então, ainda que possa, né, ocorrer uma pela outra, a gente tem um favorecimento de uma construção específica. Em algumas oposições, há pelo menos uma variável que favorece o uso de uma construção específica. Então, isso que eu já falei. E, entretanto, há contextos em que nenhuma variável é selecionada, o que indica, em princípio, que as construções podem alternar livremente entre si. Então, a gente tem dois contextos. O contexto em que as construções podem alternar livremente, ou seja, nenhum daqueles grupos é selecionado, né? Vamos dizer assim, né? Determina um favorecimento de uma construção específica e o contexto em que, né, alguma coisa ali vai determinar. Ah, aqui vai ser por isso, aqui vai ser portanto. Pode passar. E aí, as nossas conclusões, né, basicamente isso que a gente já falou, a variação é mais controlada em um nível mais alto de abstração, quando se considera a oposição entre construções com conectores de base adverbial e construções com conectores de base preposicional. Então, o que significa isso, né? Quando a gente fez aquelas oposições, a primeira oposição que a gente olhou, que foi entre os de base adverbial e os de base preposicional, foi ali que a gente viu que há mais grupos selecionados como controladores, vamos dizer assim, da variação. Então, nesse nível mais alto de abstração, teria um maior controle da variação. Nos níveis mais baixos, o que é muito comum a gente encontrar o quê? As construções variando livremente. Então, ali para baixo, né, quanto mais para baixo o nível de abstração, menor controle da variação. E, né, por conta disso, há evidências para a relativização do princípio da não sinonímia, pelo menos tendo em vista as variáveis analisadas neste trabalho. Então, considerando aqueles 6 grupos que a gente analisou, a gente pode sim relativizar aqui o princípio da não sinonímia, porque a gente viu alguns casos, né, alguns contextos em que sim, as construções podem variar livremente, são intercambiáveis, não tem nada favorecendo uma ou favorecendo a outra. Então, nesse caso, elas seriam realmente variantes, ou seja, nenhuma variável determina ou até mesmo bloqueia ali a ocorrência da outra. E aí, por isso que a gente pensa em relativizar o princípio. Não é que ele não funcione, mas ele não funciona em 100% dos casos, ele não vai funcionar em todas as oposições, em todos os contextos analisados. Pode passar. E aqui são as referências que eu fui citando ao longo aí dos slides. Obrigada pela atenção de todos. E desculpa aí que eu me excedi um pouquinho no tempo.
Ok, Maíra, tudo bem. A gente entende, né? Porque são muitos dados, muitas referências. A gente vai falando, a gente se aí perde. quando vê. E no online não tem como a gente levantar uma plaquinha de 5 minutos, né? A gente acaba não, interrompendo. eu tava vendo aqui que eu já tinha passado, mas eu falei, já tá acabando. Tá ótimo. Então, vamos seguir aquele esquema, né? Vou passar, então, agora a palavra para o Paulo, pedindo que você feche a câmera e microfone. E o Paulo, por favor. Só um momento, boa tarde. Boa tarde. Vou fazer a projeção aqui. Ok, fica à vontade, vou deixar você aí, tá? Aí no final a gente volta. Obrigado. Já está aparecendo a minha projeção? Sim, tá sim. Certo, obrigado. Então, boa tarde, primeiramente a todas e a todos. Meu nome é Paulo Henrique da Silva Santos. Eu vou apresentar o trabalho Gramaticalização da construção conectora Porquê de X. Esse trabalho foi orientado em nível de mestrado pela professora doutora Josane Moreira de Oliveira, na UFES, a Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Eu coloquei minha vinculação na inscrição, vinculação institucional, né, de trabalho, mas eu trago aqui a nova vinculação acadêmica, que é a Universidade do Estado da Bahia, com vinculação de doutorado. Só um momento. Pronto. Então, primeiro, né, quando eu apresento esse trabalho, eu preciso sempre fazer antes uma contextualização sobre qual é o funcionamento, né, dessa construção. Ela é uma construção linguística que sintaticamente funciona como um conector causal intraoracional, sintático semanticamente. Ela seria, para a tradição gramatical normativista, uma locução prepositiva, para a classificação dessa gramática padrão. E como ela não eu digo seria, né, porque como ela não se encontra no inventário de construções dessas gramáticas e nem mesmo das descritivas, seria uma variante, então, não padrão. No português, ela compete com as variantes padrão por causa de e suas correlatas, que são também prescritas pela gramática normativa, por conta de, por motivo de, por razão de. Então, essas são as variantes mais prototípicas e prescritas pela tradição gramatical, por causa de, por conta de, por motivo de, por razão de. Nesta pesquisa, nós apenas encontramos por causa de, por conta de. E aí a gente traz, né, alguns excertos dessa própria pesquisa que foi coletada para a gente ver como é que o funcionamento no uso da construção porquê de. Documentador, você gosta de Valença? Informante, gosto. Eu acho que a cidade fica um pouco prejudicada porque da violência. Infelizmente, só que, tipo assim, eu gosto muito mais de morar, eu gosto de morar até quando passo tempo e tudo mais em cidade de pequeno porte ou médio, né? Tipo assim, cidade de grande porte eu me sinto meio incomodado, tanto porque de locomoção e tudo mais. Quando eu fico na capital uns tempos, então, eu prefiro cidade de médio porte, por isso eu acho que a cidade é legal de se morar. Assim, fica um pouco prejudicada porque da violência, né? Então, eu acho que só esse sentido. Foi informante do sexo masculino, nível universitário, de 22 anos. E aí, mais um excerto para a gente ver o uso em funcionamento. Documentador, você viaja com frequência? Olha, eu viajo. Você fala para perto ou para longe? Documentador, não, viagens. A informante, tudo que eu falo gira em torno do meu problema de saúde, mas assim, viajar mesmo, eu tenho a obrigação de viajar todo ano por conta do problema de saúde.
Aí todo ano eu tenho que ir para Brasília de volta. E viajar assim para perto, eu vou para Itacaré, para Salvador, até porque da faculdade também, que não deixa eu ir para muito longe. Mas aí chega nas férias, eu aproveito a oportunidade, como é longe, aí eu vou para Brasília, porque eu tenho que ficar muito tempo lá, muitos dias. Aí eu vou para o entorno ali, vou para Pirenópolis, ali em Goiás, fico por ali passeando. Uma participante do sexo feminino, nível universitário, 34 anos, e nesse excerto é interessante que ela usa duas variantes, né, para codificar a mesma função em um mesmo turno de fala, por conta de e porque de. E um terceiro, né, já para a gente passar para as outras partes, um terceiro exemplo. Documentador, você viaja com frequência? Informante, antes já viajei mais, hoje não, porque do trabalho, né? Participante do sexo feminino universitário, 32 anos. Então, eu sempre, né, trago esses três excertos da pesquisa, porque vem a construção com determinantes, tanto determinante masculino como determinante feminino, e sem o determinante também, porque de. E para essa pesquisa, que foi em nível de mestrado, coletado pelo próprio pesquisador na região Baixo Sul da Bahia, importante ressaltar, e dentro da região Baixo Sul da Bahia, né, por questão de necessidade pragmática típicas do próprio curso de mestrado, a gente utilizou apenas a cidade de Valença, Bahia, que é a sede dessa grande região administrativa da Bahia. E nós tivemos como hipótese de que se trata de uma construção bastante inovadora, resultante de um processo recente de gramaticalização. O objetivo foi descrever sociofuncionalmente a construção porquê de, em contexto de uso na sincronia atual do português brasileiro. Além da especificidade do mestrado, do tempo curto, nós não temos corpos já constituído na região, então, por isso, é uma descrição sincrônica e sociofuncional da ocorrência dessa construção. O quadro teórico foi pautado pela grande área do funcionalismo linguístico norte-americano, e mais especificamente pela gramaticalização e pelo sociofuncionalismo. E assumimos, nos termos de Tavares, uma base mais funcionalista, né? Porque mesmo sendo de uma abordagem de interface, pode-se assumir uma base mais sociolinguística ou mais sociolinguista ou mais funcionalista. O corpus foi coletado pelo próprio pesquisador, composto por 24 participantes. Nós decidimos por uma faixa etária contínua, de 16 a 37 anos, não separando por gerações, né, faixa geracional, sexo feminino e masculino, escolaridade de nível médio universitário. Essa própria estratificação dos participantes também foram as 3 variáveis sociais analisadas na pesquisa. Os instrumentos utilizados foram a entrevista oral e um questionário escrito. Então, nós consideramos as 2 modalidades da língua, e aí a escrita, para a gente ter mais um parâmetro de quão está espraiado no contínuo de formalidade essa construção. Com a metodologia quali-quantitativa em nível de mestrado, pelo PPGEL da UFES, o início desta pesquisa se delimitou ao espaço geográfico de Valença, na Bahia. Percentuais foram obtidos pelo software Goldverb X, porém, nós não trabalhamos com peso relativo, apenas com o percentual de ocorrência. Então, na análise, né, nós consideramos, além dos 3 fatores sociais clássicos que eu já falei, mais 7 fatores linguísticos, né, variáveis independentes e linguísticas, para analisar o favorecimento ou a inibição do uso.
E após, né, todo o processo da metodologia de coleta e a estratificação, quantificação, análise, nós encontramos 32 ocorrências do porquê-de encontrada no corpus, e, embora sendo também uma variante não padrão, ainda de uso regionalmente restrito, mas nós tivemos um índice no corpus coletado muito maior, não, maior, né, em relação às variantes por causa de, nós tivemos, né, 41% de porquê de, 40% de por causa de e 19% de por conta de. E aí a gente entra, né, na questão mais direta da análise, considerando as 10 variáveis, que aí eu vou falar quais foram, né, detalhadamente, a variável e quais fatores dentro dessas variáveis. Aí, né, eu trago esse quadro para tratar da análise de ordem de maior favorecimento, desde as variáveis em que tiveram fatores categóricos, até os menores de favorecimento do uso da construção porquê de, no português, no vernáculo de Valença, Bahia. Então, nós tivemos o domínio de causalidade, e tanto como teoria para tratar da causalidade, como para tratar do grupo de fator linguístico, a gente utiliza a taxonomia de Switzer, 1990, que trata dos domínios de causalidade, né, que a colega que apresentou antes também já referiu, que trabalhou também com essa taxonomia, e aí que a gente tem o resultado categórico para o domínio funcional de causalidade referencial, não sendo inibidores, né, não proporcionando o uso, os outros fatores desse domínio, que seria o domínio epistêmico e o domínio dos atos de fala. Ou seja, essa construção, ela, até então, pelos resultados, é utilizada em relação de causalidade, em que a causa o efeito, a causa e efeito é verificada no mundo biofísico e social. Ela é verificada como, por exemplo, né, ações que acontecem e que podem ser vistas independente de subjetividade. No nível epistêmico, que é aquele inferencial, em que nós, né, fazemos inferências a partir das nossas impressões, do nosso subjetivismo, não ocorre, e também para organizar o discurso, que seria mais ou menos na linha de marcador discursivo, nos atos de fala, também não ocorre. Significa que está um pouco preso ainda ao nível sintático e totalmente no nível referencial. Também categórico, e aí corrobora com o lastro de pesquisas de causalidade, no modo indicativo, no modo verbal indicativo, porque como diz o lastro de pesquisas em causalidade, o modo indicativo é o lugar que mais, o modo que mais se encaixa a causalidade pela questão da certeza. Na posição do sintagma preposicionado, nós trabalhamos, né, com 3 posições, a pós-posta, a anteposta e interposta, e teve a prevalência da pós-posição, com 87,5%. Na variável social sexo, nós tivemos que os participantes do sexo masculino produziram 71,9%, portanto, prevalecendo aí sobre o fator feminino. Com relação à animacidade do sujeito, nós consideramos animado mais humano, animado menos humano e inanimado, e a maior prevalência foi do animado mais humano, com 65,6%.
No Estatuto da Informação, nós consideramos a codificação da informação ou nova, ou informação velha, ou informação inferível, e, né, nós temos aí 3 variáveis linguísticas que se relacionam diretamente, formando um bloco, que é a Estatuto da Informação, preenchimento do slot X, e posição do SPREP, que vão se relacionar, porque o Estatuto da Informação, com essa construção, a informação codificada, ela é, em sua maioria, informação nova, com 65,6%. Também, né, tem relação com a pós-posição, como já falei anteriormente, que predominou, e também com o preenchimento do slot X com o nome, nós consideramos, pelo surgimento dos dados, nome e pronome, então, nome prevaleceu com 62,5%, formando esse bloco de nome no preenchimento do slot X, né, porque de X, aí após, porque de um nome, codificando a informação nova, porque o nome ele tem a preponderância de trazer uma informação nova em correlação com o outro fator do preenchimento do slot X, que seria um pronome, até por causa da anaforicidade, entre outras propriedades. E também a posposição, que também tem sido um lugar, né, demarcado da informação nova a aparecer. O tempo verbal prevaleceu o tempo presente, com 59,4%. O nível de escolaridade, e aí a gente tem, né, uma curiosidade, que é um contraponto ao lastro de pesquisas sociolinguísticas, em que o nível universitário, por vezes, ele pode inibir uma variante nova, não padrão, mas nesse caso aqui não houve inibição, né? Deu exatamente igual para cada um dos fatores da variável social, nível de escolaridade, 50% para o nível universitário e 50% para o nível médio. E para a idade, como nós não separamos em faixas, fizemos uma variável faixa etária contínua, sem definir, apenas por idade, e nós tivemos informantes de 16 a 34 anos. Dessa escopo de idade, os que mais produziram a construção por QD foram os informantes de 19 anos, com 37,5%. E aí, na dissertação, nós, mesmo não trabalhando com faixa, a gente fez, né, um recorte de dentro desse mesmo escopo, um recorte entre mais jovens e mais velhos, vamos dizer assim, dentro dessa idade até 34. E aí, os mais jovens, dentro desse recorte, embora não tenha sido uma variável em si, né, um fator em si, mas os mais jovens, eles produzem mais dentro dessa faixa contínua dos participantes. E aí a gente traz algumas considerações que essa variante, essa construção inovadora, ela ocorre na escrita e em instâncias formais de uso. Na escrita nós encontramos um caso, instâncias formais de uso, o que indica que está bastante espraiado e não é estigmatizado na comunidade. E o nível de escolaridade universitária não inibiu o uso. Aí alguns, né, parâmetros de estigmatização e espraiamento por estar na escrita e em instâncias formais de uso, porque embora na pesquisa, na coleta, no corpus, tenha aparecido apenas um caso na escrita, nós temos algumas outras avaliações de provas e redações que não entraram como corpus, mas que já atestam a instância formal de uso, né, o sistema de escolarização no sistema de escolarização formal, na modalidade escrita da língua, o uso dessa
construção. A gente também, né, identificou preliminarmente, porque carece de mais aprofundamento, uma mudança no padrão construcional, em que todo padrão mais esquemático, ele surge de preposição 1 mais SN, mais preposição 2 mais X, e aí especifica, né, alguns slots por um recorte de tempo aí considerável de séculos, para pôr na primeira preposição, mais SN, mais DI para a segunda preposição, mais X, e assim continua, né, com todas as construções mais prototípicas para codificar a função neste domínio, até que, porque de X, surge aí com esse rompimento em que nós ainda precisamos nos aprofundar. Essa pesquisa já foi aprovada em projeto de doutorado, nós já estamos, né, trabalhando nela, inclusive com a proposta de ampliação do corpus para a região, porque dados de escuta preliminar nós temos de que ela ocorre em toda a região Baixo-Sul da Bahia. Então, ampliar o corpus, e também nós estamos com a atualização da teoria para a linguística funcional centrada no uso, porque nós trabalhamos anteriormente com o funcionalismo clássico como a gramaticalização, como processo de mudança. Por analogia, o conector conjuncional causal porque de deslizou semanticamente para um sintagma preposicionado com o valor de causalidade. Essa foi a nossa hipótese inicial, né, que seria a motivação por analogia, e a verificação também com a ajuda da aplicação dos 5 princípios de Roper, 1991, aos resultados obtidos, que evidencia na perspectiva sincrônica o incipiente caso de gramaticalização em andamento no português contemporâneo de Valença, Bahia, que foi o recorte, né, do corpus. Também os princípios de Roper são mais aplicáveis à perspectiva sincrônica e a casos ainda incipientes de gramaticalização. Por isso, a gente focou mais nesses princípios de Roper. As referências que eu mencionei ao longo dos slides. E muito obrigado pela atenção de todas e de todos. Olá, Paulo. Muito obrigada pela apresentação. Trabalho bem bacana, bem controlado, né? Bem legal. Então, a gente encerrou, né, as 2 apresentações. Já tem algumas perguntas para Maíra, né, no chat. Vou pedir, então, que ela responda, né, que abra a discussão. Também, Paulo, se quiser perguntar alguma coisa a Maíra, e Maíra, se quiser perguntar alguma coisa ao Paulo, porque conversa bastante a pesquisa de vocês, né? Então, talvez seja interessante também, tá bom? Tá, eu vou procurar aqui as perguntas aqui no chat. Peraí. Eu não sei se eu passei alguma, mas pelo que eu tô vendo aqui, a primeira é da Giovana, que quer saber sobre a questão do glossário, não é isso? Isso mesmo. Então, essa questão da língua é bem complicada, né? É um grande obstáculo aí, é uma pedra no nosso sapato mesmo, quando a gente trabalha com textos lá principalmente do período arcaico, né? Quanto mais antigo é o texto, mais difícil. Mas, assim, o que acontece? A gente vai coletando os dados. E aí, se naquele dado tem ali alguma palavra que realmente a gente não consiga entender, no próprio site do Corpus tem alguns glossários. Assim, o arcaico a gente trabalhou com o corpus do CIPM, que é o Corpus Informatizado Português Medieval. Aí no próprio site tem essas ajudas, né? E aí, quando acontecia de ser uma palavra que realmente assim, a gente não conseguia entender, não conseguia encontrar, e realmente aquela palavra não permitia entender o exemplo, aí a gente deixava o exemplo, né? Assim, não usava. Mas na maioria dos casos a gente consegue, assim, quando eu não entendi, eu passava também para minha orientadora, aí ela com certeza tem
conhecimento muito maior do que eu, que ela já trabalha há bastante tempo com esses textos, e aí a gente ia discutindo, mas assim, o mais difícil é o início. No início a gente fica bem assim, mas depois você começa a ver as mesmas palavras se repetindo, aí vai ficando mais fácil. Mas sobre o português arcaico, no próprio site do Corpus tem glossário, tem dicionário, então facilita um pouco nesse sentido. Deixa eu ver aqui a próxima. Da professora Ana Cláudia. Peraí. Maíra, em relação à relativização do princípio da não sinonímia, quando não há restrições de motivações para recrutamento de um ou outro conector, poderia ser um caso de semantização da relação de conclusão? Ou seja, o sentido dos conectores já estão tão convencionalizados que já não se vê distinções entre eles, pois o contexto já veicula conclusão naqueles contextos. Nesse caso, o conector poderia ser apenas um caso de escolha do produtor textual? Então, essa foi uma das coisas que a gente quis ver exatamente com essa análise, né? Porque será que realmente é a escolha pessoal, né? Eu não sei, eu gosto mais de usar o por isso, então vou usar mais por isso, é uma questão minha, né? De repente. E aí o que a gente encontra é que em alguns casos realmente não tem nada, né? Assim, é escolha mesmo. A pessoa, quando escreve, como não tem nenhum fator ali determinante, então aí realmente é uma questão de escolha, né? O autor ali, a pessoa que escreveu, usou. Agora, quando é um caso, tem alguns casos em que parece que realmente há ali um favorecimento ou um desfavorecimento. E aí não é que não possa ocorrer uma outra forma. E aí, não, assim, isso seria praticamente impossível da gente saber com exatidão, porque esses autores já nem estão mais aqui, né, para a gente perguntar, mas quando há, assim, algum tipo de favorecimento, aí eu acredito, aqui já é minha opinião mesmo, que quando mesmo assim o autor escolhe usar outra forma desfavorecida, aí seria realmente um caso de opção, de opção mesmo do autor. E aí, assim, depende, né? Na maioria dos casos aqui, porque assim, na verdade, quando a gente tem a questão da variação, mesmo com alguns fatores ali, né, de favorecimento, ela ainda pode ocorrer, ainda assim ela pode ocorrer. Né? Por exemplo, em caso de modalização, vai favorecer o conector X, mas o Y ainda pode ocorrer. Então, ainda assim, a possibilidade de variação. Claro que nesse caso, ali mais controlada, não totalmente livre, mas ainda há essa possibilidade. Vê se tem mais alguma. Eu acho que agora para mim acabou, né? Eu perguntei a questão da semantização, que é um tema que a gente está pesquisando, né, agora, assim, mais detidamente, porque a gente às vezes se encontra nesse paradoxo, né? Será que é escolha pessoal ou não? Ou será que aquela relação de causalidade ou de conclusão, ela está tão explícita ali que o próprio contexto por si só já está semantizado. E aí o elemento conector, que seria o guia, né, ali, né, contaminado, digamos assim, com todo aquele contexto, ele seria uma mera escolha pessoal. Bom, agora eu vou usar um mais elegante, ou agora eu não vou repetir, ou agora, peraí, onde eu estou? Eu estou falando com a minha orientadora, então peraí que eu vou usar um mais, entendeu? Um mais formal, enfim, né? Essas questões. Mas aí também seriam variáveis, né? Para análise. Eu acredito pessoalmente que realmente ocorra isso. Assim, pensando na minha experiência enquanto usuária da língua, né? E muitas vezes, quando eu estou escrevendo, eu vejo, aqui eu posso usar esse, aqui eu posso usar esse, aí eu uso um que eu já não para não repetir, aí eu uso o outro. Eu, particularmente, não uso muito logo, né? Acho que nós não usamos muito logo, de maneira geral. É um conector que está quase sumindo, vamos dizer assim, tanto que a gente só acha um dado, né, no período moderno, enfim. E aí eu pessoalmente acredito nisso. Agora, a gente aqui só tem 6 variáveis, né? Então, pode ser que exista aí algum grupo de fatores que a gente não olhou, que realmente não, aqui realmente está o X da questão. E esse determina, né? Só pode ser esse, não pode ser outro. Mas do que eu olhei, do que a gente olhou, parece que realmente assim, na maioria das vezes a gente consegue
usar um, usar outro, e aí ficaria mais a critério mesmo do autor. Microfone. Perfeito, Oi, desculpe, Ana, gente. Paulo, Ana, então. Oi, eu gostaria só de perguntar para a Maíra, que eu não botei vai lá, no Maíra. chat, só uma curiosidade. Nessa escolha dela dos aspectos formais, Uhum. né, para análise da metodologia mesmo, Uhum. se você se baseou em algum autor, por exemplo, para marcar a modalidade, para avaliar a modalidade. Ah, Se você, então. isso, Não, pode falar, pode é uma falar. curiosidade mesmo. Se você foi se pautando em algum autor para atestar essa modalidade ali do discurso, ou se você fez isso livremente. Não, assim, não é totalmente livre, né? A gente vai olhando outros trabalhos, aí vai vendo o que as pessoas olharam, né? Ah, esse autor aqui olhou, por exemplo, na sequência discursiva, era uma variável que eu nem olhava, assim, de princípio. E aí eu acabei lendo um trabalho de uma autora que olhava e achou dados interessantes, aí eu escolhi olhar também. E realmente, né, foi relevante aí, né? A gente viu. Em relação à modelização, nós olhamos porque, assim, tem aquela hipótese de aumento de subjetividade, né, ao longo do tempo, né, da gramaticalização, né, conforme vai Isso. se gramaticalizando, vai aumentando o nível de subjetividade e tudo mais, e aí foi por causa disso mesmo que a gente escolheu essa variável, né, a gente já olhava para o domínio da causalidade, que já tinha, né, alguma coisa a ver com a questão de mais subjetivo ou menos subjetivo, e aí para testar mesmo essa questão da hipótese do aumento aí da subjetividade ao longo do tempo, aí a gente escolheu controlar esse grupo de fatores, mas ele nem foi assim, eu esperava mais, vamos dizer assim, né, desse grupo, porque a gente tinha pouquíssimos dados com modalização assim explícita, né, assim, com realmente algum verbo, algum advérbio. E aí, mas esse grupo especificamente foi pensando nessa hipótese mesmo. Ah, tá bom. Obrigada. De nada. Paulo, quando você quiser, fica à vontade, tá? Para Ah, responder. certo. Eu vi aqui, né, a pergunta da professora Ana Cláudia, que é sobre o que eu trouxe no finalzinho ali da questão desse suposto, né, ainda aventando a hipótese, rompimento do padrão constitucional, porque ele vem antes num subesquema como uma preposição mais SN, e com a emergência de porquê de, a gente já não teria dois slots por mais SN. A gente teria o porquê, que seria, ao invés de preposição, falando aí morfologicamente da forma tradicional da gramática, uma conjunção. Ainda é muito preliminar, né? É isso que me incentiva a continuar e, inclusive, como eu falei, a atualizar a teoria, porque, embora não esteja totalmente, não esteja descartada a abordagem clássica do funcionalismo, mas eu considero que a linguística funcional centrada no uso com esse aporte cognitivista dos processos de domínio geral, processo cognitivo de domínio geral, e com a abordagem construcional, principalmente aí como a professora Ana Cláudia traz de Trowbridge e Truesdale, dá conta de mais nuances para a gente prosseguir nessa investigação. Então, como foi a hipótese de pura analogia na abordagem clássica, possivelmente, né, aí aventando novamente hipótese que seja por analogização, sim, e ainda estou me inteirando nessa transição teórica, mas acho que pela perspectiva de língua como rede e com os links e os elos de herança, sobretudo de herança, né, e os verticais que esses autores trazem, a gente pode dar conta de analisar melhor como é que se dá esse rompimento e se é mesmo um rompimento ou não. A gente está só iniciando agora essa nova etapa, né, o primeiro semestre ainda,
mas, com certeza, o principal, eu acho que o principal motivo para dar seguimento, além de que foi uma descrição, um recorte pequeno, uma descrição sincrônica e sociofuncional, é também analisar essa questão do padrão da construção, como é que ele está se comportando aí, se confirmar, porque como fazendo parte, né, como sendo mais uma fruto da produtividade do esquema. E aí eu não sei se Mayra conhece, mas tem Bruno Oliveira também orientando de Maria Conceição, que ele já traz esse estudo, tanto no mestrado como no doutorado, das mais prototípicas por causa de e por conta de, e aí eu utilizei bastante a dissertação dele na minha dissertação e, consequentemente, também utilizarei a tese na minha tese, porque ele já faz esse trabalho com as mais prototípicas, aí eu já posso puxar, né, essa questão do padrão construcional para mais inovadora e menos prototípica, que é por causa de X. Muito interessante você falar, porque eu já ia dar por causa de. Vou sugerir para ele pegar uma outra para ele comparar, né? Porque elas são, né? Tanto que elas pegam elementos que são bem transparentes ainda, né? O conta, causa, né? E o porquê já não tanto, né? Acho que já vem mais pelo uso mesmo, né? A gente já usa mais com coringa e o porquê. Acho que vale a pena fazer algumas comparações já no nível do doutorado, né? Que aí a gente tem um pouquinho mais de tempo, no mestrado é tudo muito corrido, né? Então, talvez seja interessante aí para você fazer a comparação. Muito bom. Muito bom, gente. Mais alguma questão, alguma pergunta? Não? Então, eu vou só pedir para, antes da gente encerrar, para a gente tirar uma fotinha, pode ser? A gente abrir as nossas câmeras rapidinho, tirar uma foto aqui para a gente colocar lá no hall. Eu que não sou nada muito boa disso aqui, mas vou tentar. 1, 2, 3 e... Eu acho que eu consegui, gente. Foi. Consegui, porque uma vez eu fui fazer isso com as minhas orientandas, cadê que eu consegui? Quando eu vi, estava toda animada, quando eu fui ver, cadê, gente? Eu não tinha gravado nada. Só para gravar aqui para não perder. Então, gente, muito bons trabalhos. Queria novamente agradecer, né, Giovana, em nome do CCO, a apresentação. Eu acho que são trabalhos bastante relevantes. A questão de associar, né, os parâmetros de variáveis, né, das variáveis, né, no caso da sociolinguística, é bem legal. Né, fazer essa associação, né, como o Paulo falou, né, no início, e a Mayra também, né, trouxe, né, os elementos, acho que é bem interessante, porque isso vai gerar, sim, né, diferenças. Né? Quando a gente vê, como o Paulo apresentou lá, né, o nível médio, o nível superior, para algumas situações, a gente até se surpreende, assim, né? Não é um uso tão... bom, uso bem novo, então, em geral, a gente vê mais com jovens, né, com pessoas, né, de um uso mais informal, e não é bem isso que acontece. Então, alguma coisa está mudando por aí também conosco, né? Isso a gente só consegue recuperar com a sociolinguística. Então, acho que é bem legal da gente aproveitar, né, esse suporte teórico. Eu agradeço a presença de todos também e dou os parabéns pelos trabalhos que estão excelentes. Obrigada pela presença. Até mais, gente. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Tchau.